Fala galera, um abraço a todos. Vamos para mais uma etapa do nosso conteúdo, frente B4. Estudo físico dos gases. Primeiro, o porquê estudar gás. O gás, ele tem três liberdades de movimento. Ele vibra, ele rotaciona e ele translada. A diferença do gás para o líquido, que também tem esses três tipos de movimento, é que o gás, ele translada em alta amplitude. Quando a gente pega moléculas, como ela tem uma grande amplitude, a força que uma molécula exerce sobre a outra é muito pequena. Então, equações muito simples, elas vão dar conta de estudar, de nos dar o estudo do comportamento desses gases. E daqui a pouquinho a gente vai estar vendo essas equações, ok? Então, olha só. O que a gente tem agora no estudo dos gases é o seguinte. Para a gente poder estudar um gás, eu vou ter que ter o quê? O conhecimento de três grandezas, as chamadas variáveis de estado: a pressão, o volume e a temperatura. A pressão é uma razão entre a força exercida por aquele gás em uma área, determinada área. O volume é o espaço ocupado por esse gás. E a temperatura, ela vem ser o quê? Ela vem ser o grau de agitação, ou seja, a energia cinética média desse gás. Então, essas três variáveis, essas três grandezas, elas vão ser chamadas de variáveis de estado, pois elas servem para o quê? Caracterizar esse estado. Se eu altero algumas delas, eu posso alterar o estado de um gás. Ok? Então, gente, nota lá. O volume, quando a gente tem ele uma unidade em metro cúbico, em centímetro cúbico, em decímetro cúbico, é bom o aluno estar sempre atento a isso. 1 centímetro cúbico é 1 ml, é a mesma coisa de 1 ml. 1 decímetro cúbico é 1 litro, ou seja, 1000 centímetros cúbicos ou 1000 ml. E 1 metro cúbico, eu tenho o quê? Eu tenho 1000 litros ou 1 milhão de mililitros. Ok? A pressão, nós vimos que é força sobre área. E a pressão, à medida que a gente vai subindo, à medida que a altitude vai aumentando, a pressão vai ficando menor, pois a força que o gás exerce é menor. Ok? Então, a nível do mar, a gente tem que 1 atm é igual a 760 milímetros de mercúrio, que equivalem a 10 elevado à quinta pascal. Guardem esse valor, 10 elevado à quinta pascal. O que a gente fez? Nós pegamos e arredondamos. O valor exato é 101.325 pascal. Então, para ficar mais fácil as continhas, o que se fez? Arredondou-se para 100 mil. E aí eu tive que elevar o volume na CNTB, que era 22,4, elevou-se para 22,7 litros. Tudo bem? A temperatura, ela vai ser o quê? Exclusivamente em Kelvin. E para a gente calcular a temperatura em Kelvin, é temperatura em graus Celsius mais 273. Essas formulazinhas seria ideal que a gente guardasse. Então, nota, a gente vai falar um pouquinho agora de uma lei. Essa lei, ela vai o quê? Ela vai regimentar, ela vai mandar em todas as transformações gasosas. Então, se nós tivermos aqui, ó, verifiquem só, eu tenho pressão inicial, volume inicial sobre temperatura inicial é igual pressão final, volume final, temperatura final. Aqui pode ser que alguns alunos tenham visto PO, VO sobre TO do lado esquerdo, tá? É só a gente colocar no lugar desse zero aqui, ó, você pode colocar F, não tem problema não. Já como usou I aqui, quiser usar o F no final, não tem problema nenhum, tá bom? Então, em que nós temos do lado esquerdo a situação inicial, do lado direito a situação final, tá bom?
Pode ser P1, V1 sobre T1 igual P2, V2 sobre T2, e isso também é válido, tá? Essas nomenclaturazinhas que você coloca ali é a que você se adaptar melhor. Você pode usar o que você quiser. Quando a gente fala em transformações gasosas, são as transformações que envolvem essas variáveis de estado, aquelas três que nós falamos, volume, pressão e temperatura. Então, nota, a primeira transformação, e lembrem bastante, gente, da formulinha da lei geral dos gases, tá bom? Então, as transformações gasosas, a primeira que a gente vai estudar vai ser a transformação isotérmica, tá? A transformação isotérmica, a gente tem a lei de Boyle-Mariotti, tá? Como está escrito. Então, a lei de Boyle-Mariotti, ela é uma transformação isotérmica. Quando a gente vê a transformação isotérmica, é aquela transformação onde eu tenho iso igual, térmicas, temperatura. Se a gente volta no slide anterior, nota aqui, gente, olha para cá, por favor. A temperatura, ela vai ficar o quê? Constante. Então, eu posso eliminar da minha fórmula a temperatura. Então, o que eu vou fazer? P1 sobre V1 é igual a P2 sobre V2. Ou seja, eu posso chamar isso aqui de uma constante qualquer. Se eu chamo isso aqui de K e passo o V dividindo, então eu sei que P1 igual a P2 vezes V2 dividido por V1, tá? Ou seja, a pressão ela é inversamente proporcional ao volume. Para a gente aumentar a pressão, eu vou ter que contrair aquele gás, eu vou ter que fazer uma pressão sobre o êmbolo, de modo que o quê? Esse volume seja inversamente proporcional à pressão. Então, notem aqui, esse aqui é um exemplozinho que fica legal para a gente. Nota, o nosso volume era de 2 litros. Aqui, o que eu fiz? Eu troquei esse peso por um peso maior. Quando isso aconteceu, esse êmbolo livre, ele foi o quê? E desceu. Então, notem, a pressão que era 2 litros, desculpa, o volume que era 2 litros, passou para volume de 1 litro. E a pressão que era 1 atm foi para 2 atms, ou seja, eu diminuí o volume, eu aumentei a pressão. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Bora lá. E aí, essa curvazinha é uma curva que ilustra bem o que nós acabamos de falar. À medida que você, olha só, que você pega um aumento do volume, se eu tenho aqui V2, a minha pressão é P2. Quando eu aumento o volume, a pressão diminui. Está bem representado aqui para a gente. Então, eu tenho P1 com determinado volume. Se eu diminuir o volume, eu tive que aumentar o peso. Tá? Então, é inversamente proporcional. E essa curvinha aqui, ó, é uma curva que recebe o nome de isotérma. Perfeito? Então, aqui a gente acaba tendo quem? A transformação isotérmica. Agora, a transformação isobárica. Então, vamos lá, novamente. Iso igual baros é pressão. Então, eu tive transformação isobárica. Ocorre a pressão constante. Então, novamente, se eu volto lá na nossa fórmula, seria P1V1 sobre T1 igual P2V2 sobre T2. Se as pressões são constantes, vai ficar V1 sobre T1 igual V2 sobre T2. Se eu chamo V2 sobre T2 de constante, e eu tenho aqui do meu lado esquerdo, se eu tenho T1, ele sobe multiplicando, ou seja, é diretamente proporcional aqui à temperatura. E aqui, gente, notem só a relação entre temperatura e volume. Na água gelada, eu tenho uma menor movimentação, então as moléculas estão mais próximas, o volume o quê? Diminui também. Na água fervente, você tem o quê? Maior movimentação, eu tenho dilatação, o volume é maior. Tudo bem? Então, são grandezas diretamente proporcionais. Aqui, novamente, olha o gráfico que legal. Se a gente aumenta a temperatura, o que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar o volume. Foi de T1 para T2, o volume veio de V1 para V2, ou seja, eu tenho essa equação
equação aqui de primeiro grau, tá? Agora, a transformação isovolumétrica. A transformação isovolumétrica, ela é uma transformação que nós vamos chamar de lei de Charles e Gay-Lussac, tá? A isovolumétrica. Ela ocorre, vamos lá, de novo, iso igual, volumétrica, volume constante. Tá? Então, eu vou ter P1 sobre T1 igual P2 sobre T2. Aumento de temperatura, aumento da pressão. Então, quando você mais aumenta a temperatura, mais aumenta o número de colisões, aumentando a pressão, ou seja, a força exercida por unidade de área vai ser maior. E aí, gente, continuando nossa aulinha aqui, nota, aumentei a temperatura, olha aqui, ó, novamente, lei de Charles e Gay-Lussac, P1 sobre T1 igual P2 sobre T2. Se eu chamo isso de constante, esse T ele passa multiplicando. Então, vai ficar K vezes T1, é diretamente proporcional. Aqui, galera, a equação de Clapeyron. Essa equação ela vai ser extremamente importante para a gente, tá? A partir do momento que nós formos estudar, vai entrar no estudo físico dos gases 2. A partir dessa equação, eu vou ter o quê? A densidade de um gás, nós vamos calcular a densidade de um gás, dá para fazer isso tudo a partir de quê? A partir dessa relação, tá bom? Então tá aí, um abraço a todos, vamos voltar daqui a pouquinho com mais uma aula.